É um requisito fundamental para ser aprovado diante de Deus, é saber manejar bem a palavra, né? E, e assim, antes de a gente passar, eu coloquei um livro no grupo, não sei se vocês viram, Missões, vale a pena investir? É uma pergunta, né? É o livro de Russell Shedd, é um livro muito bom. Então, para quem... É um livro curto também, algumas 60, mais de um pouquinho, 60 e poucas páginas, né? Quem puder comprar e ler, falando sobre missões, é um livro muito bom. E já deixo uma dica, né? Para quem gosta da leitura. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria, né? Hoje quem vai compartilhar o estudo conosco é o nosso irmão Eligio Max, né? O Max, né? Fica mais fácil. É um irmão em Cristo, um amigo, né? Que eu tenho desde muito tempo, acho que uns 20 anos aí que a gente se conhece. Compartilhamos muitas experiências juntos, né? Boas e ruins. A gente participou dos embaixadores do rei, nele como conselheiro, participamos do Ministério de Louvor, e entre outras atividades, né? Então, tenho, tenho a enorme satisfação de ter convidado ele para trazer esse estudo. Nele hoje acho que é da PIB 2, né? Trabalha com missões lá. Né? A gente se distanciou um pouco devido a, né, algumas atividades, casamento, essas coisas, então a gente se distanciou um pouco fisicamente, mas sempre nos falamos e assim, enfim, né? Então que Deus possa usar ele hoje, né, para trazer esse estudo. Amém? Max está com a palavra. Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Que alegria, né? Estar com essa equipe aí do Desafio Radical, essa responsabilidade aí que vocês estão nas mãos, né? Como a Alan falou um pouco, meu palavrão é Eligio Max, né? Mas para ficar fácil, Max, né? Eu não gosto muito de título. Alguns irmãos na minha igreja que evangelizam comigo me chamam de pastor, outros de missionários. Mas eu gosto daquele título que a Bíblia me apresenta como servo, né? Servo de todos os irmãos. Como Alan falou, né? A gente já trabalhou muito, né? Hoje eu sou coordenador de evangelismo na Primeira Igreja Batista Tibiri 2. Já faz 2 anos que eu estou com essa liderança trabalhando, né? Meu papel ali é fazer o planejamento, né, do evangelismo, assim como o de vocês, né? Eu recebo as informações exatamente do local, no caso da cidade, informações sobre cultura, qual a igreja que vai ser a nossa base, o local da base, e aí eu faço todo o planejamento de evangelismo, horário para alvorada, né? Acordar, café, devocional, equipe de oração. Billy Graham também indica esse curso, que inclusive vai iniciar uma turma nova agora em agosto, dia 3. Quem quiser fazer esse curso, ele é muito bom. Ele vai te dar uma visão global sobre o campo missionário, a janela 1040, povos não engajados, povos não alcançados. É muito importante essa questão do preparamento, né, para você ir ao campo missionário, seja ele urbano ou seja ele mundial, né? Isso é de muita importância. A gente vai falar um pouco sobre a centralidade de Cristo na mensagem. Vou dar algumas dicas sobre evangelismo. A gente também vai trabalhar a questão da unidade de Cristo, né? Sobre a gente alcançar o povo sem apresentar religiosidade, mas que Cristo seja o centro da mensagem sempre. E quando houver um conflito sobre religiosidade,
a gente saiba desviar o foco para a centralidade de Cristo, né? Esse é o ponto que a gente vai trabalhar mais profundamente hoje, certo? Espero que vocês estejam com a Bíblia de vocês, a Alan já orou. Eu vou transmitir aqui o slide para a gente iniciar aqui, dar o pontapé inicial. Todos estão conseguindo enxergar? Sim, estamos chegando, sim. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Os fundamentos do evangelismo bíblico. Bibliologia e cristologia, né? Bibliologia, a gente vai falar um pouco sobre alguns versículos chaves, sobre a aplicação dele no evangelismo e cristologia, a gente vai apresentar aqui a centralidade de Cristo no evangelismo. Eu acredito que todos aqui já têm participado de evangelismo, já têm feito alguns trabalhos de evangelismo, mas nunca é demais a gente se preparar. Existe uma importância muito grande acerca disso, porque um soldado, por mais histórico e experiência que ele tem de guerra, antes dele ir a combate, ele tem que se preparar, fazer aquele ritual dele de preparação. E além dessa preparação, como Alan falou, sobre as escrituras sagradas, descrita em Timóteo, que vamos ler também daqui a pouco, existe também a espiritual, a consagração espiritual que a gente deve fazer. Essa é a parte mais importante, pois a gente vai ver em Atos capítulo 19 um exemplo de Paulo na sua terceira viagem missionária. Inclusive, eu vou pedir quem tiver com sua Bíblia que abra Atos capítulo 9, que é onde a gente vai iniciar justamente a visão missionária de Paulo na sua terceira viagem, a cidade de Éfeso, uma cidade onde a idolatria ela era a fonte de renda daquela cidade e também muito forte. Todos acharam? Atos capítulo 19. Eu vou ler aqui o versículo a partir do 4. Não, calma aí. A partir do 8. 19:8. A minha tradução é na NTLH, na linguagem de hoje, então se ficar um pouco diferente, não se preocupe. Então, vamos lá. As Escrituras Sagradas dizem o seguinte: Paulo em Éfeso, né? Terceira viagem missionária dele, quando ele inicia, né? Éfeso, e depois ele vai para Corinto. E diz assim, versículo 8: Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentavam convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus quanto os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Até o 10 aqui já dá para a gente ter uma base. Vejam bem, meus irmãos. Paulo chega a essa cidade idólatra, onde a deusa que era adorada era a deusa Diana, né? Conhecida pelos gregos por Artemis. E essa deusa, eles faziam cultos e ritos para ela. Éfeso era uma cidade de comércio, tudo passava por ela ali, da Ásia Menor.
Então, todo o comércio da Ásia Menor, a centralidade estava ali em Éfeso. Mas eles tinham também muitos cultos diários a essa deusa Diana, onde eles faziam, né, todo tipo de coisas, né, orgias e etc. Que a gente não vai entrar nessa parte que não é interessante para a gente acerca do evangelismo. Só que Paulo chegando nessa cidade, o primeiro ponto que ele trabalha, o primeiro passo dele é evangelizar na sinagoga. Paulo ele passa 3 meses evangelizando para os judeus nas sinagogas, para os judeus. Na sinagoga não entrava grego nem romano, era só judeu. Então ele passa 3 meses ali evangelizando, falando do caminho de que Jesus o resgatou, falando sobre o plano de salvação de Deus, acerca do Filho de Deus que trouxe a salvação e o perdão dos pecados aos judeus durante 3 meses, até que eles se levantam contra o próprio Paulo e começam a falar mal não é de Paulo, não é do caminho, da mensagem de Paulo. E falando de mal, Paulo entende com sua sabedoria, ele não argumenta, ele poderia ter argumentos para matar qualquer falácia de mal do próprio Paulo e de Jesus, mas ele não toma nenhuma, né, nenhum encorajamento para falar e defender a fé dele, ele apenas pega aqueles que se converteram e aceitaram a mensagem e vai para uma escola ensinar durante 2 anos, que é a escola de Tirano. Mais à frente, a partir do versículo 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levaram para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Olha a ousadia desses judeus, filho do sacerdote Seva. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E tudo e todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria, ajuntando seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Meus amados, eu gosto muito de trabalhar com esse capítulo 19, a terceira viagem de Paulo, porque aqui a gente encontra justamente o que vocês vão encontrar nessa cidade de Cruz do Espírito Santo. A cultura de lá é o catolicismo, né? Não é muito diferente da cidade de Éfeso. Mas Paulo, ele trabalha uma estratégia muito boa com essa cidade. E até o 19, do 8, aliás, do 8 até o 20, a gente identifica alguns pontos importantes aqui.
né? Aqui nem tanto falou da idolatria dessa cidade, que é seguindo mais, mas o ideal é vocês lerem o capítulo 19 todo com bastante paciência, porque eu vou precisar entrar aqui no nosso conteúdo. Isso aqui é só para a gente ter uma explanação sobre a questão da, da tática que o Paulo usou aqui na cidade de Éfeso. Ele não foi para conflitar a religiosidade, né? Ele chega a Éfeso para apresentar um plano de salvação e o plano que também conhecemos como plano de redenção. E Paulo, ele encontra aqui alguns problemas muito fortes. Essa feitiçaria aqui, para os judeus, é conhecido como cabala, né? Quem já assistiu Harry Potter já ouviu falar dessa palavra. Então, essa feitiçaria já acontecia, a magia negra. E isso era vendido também comercializado, como foi citado aqui. O valor era muito alto dos livros que eram vendidos, mas Paulo, em nenhum momento, ele foi bater de frente com as ideologias, os idólatras daquela cidade de Éfeso. É tanto que quando ele foi confrontado, ele só disse, ó, pessoal, vocês que aceitaram, agora a gente vai fazer a segunda etapa. A primeira está escrito lá em Mateus 28, 19, né? Mateus 28, 19, que diz assim, vou ler rapidão aqui. Paulo chega à cidade, na sinagoga, e evangeliza. É um versículo que quase ninguém conhece, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, né? O ID. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo aquilo que tenho vos ordenado, né? Ou seja, ele pega a primeira etapa, fala do Evangelho, aqueles que aceitaram durante 3 meses, indo em todas as reuniões da sinagoga. É muito importante a gente entender que quando sairmos para evangelizar, não é se preocupar em evangelizar toda a cidade, mas é alcançar aqueles que Cristo, através do Espírito Santo, está nos direcionando para ir ao encontro dele, ou dela, ou deles. Pode ser uma família. É muito importante a gente criar o vínculo com aquela pessoa que a gente teve a oportunidade de adentrar a sua casa para falar do amor de Cristo. É muito importante a gente voltar lá se eles permitirem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não importa a quantidade de vezes que você vai precisar voltar naquela casa que abriu a porta para falar desse amor, para tirar as dúvidas. E para que a gente venha tirar essas dúvidas, é necessário justamente o que ela falou. A gente tem que estar pautado na palavra do Senhor, focado não na minha doutrina batista, não na doutrina presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus e as demais que a gente conhece. Não é isso. Não é preocupado em apresentar que a minha igreja é melhor. A gente precisa apresentar como Paulo mostrou, que Jesus é que entrega o perdão, é que oferece o caminho de redenção e de salvação. E quando a gente entende isso, se você terminar o capítulo 19 todo, você vai ver o quão foi forte o anúncio do evangelho da salvação nessa cidade de Éfeso através da vida de Paulo. Paulo conseguiu derrubar um comércio de vendas de estátuas da deusa Diana. Ele conseguiu, ele não, na verdade, o Espírito Santo através dele, conseguiu fazer em praça pública eles queimarem mais de um valor de 50 mil moedas de prata em material de livros de cunho de magia, de uma forma que ele não precisou falar que aquilo estava errado. Porque quem convence o homem da justiça e do pecado é o Espírito Santo.
Nós precisamos ser apenas o canal desse Espírito Santo até a outra ponta. E é entendendo isso que a gente vai entender os fundamentos do evangelismo bíblico. Bibliologia e cristologia, né? O objetivo é confiar nas escrituras sagradas e anunciar Cristo. Muito importante. Estão conseguindo ler o PowerPoint? Todos estão conseguindo ver direitinho? Ou tá pequeno, tá grande? Alan achou pequeno, mas se tiver eu dou um zoom aqui, tá bem? Então vamos lá. A inerrância bíblica é o fundamento. O versículo se encontra em 2ª carta aos Timóteos, a Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Eu repeti 2 vezes aqui, agora que eu prestei atenção. Para a instrução na justiça, né? O que nós entendemos acerca desse versículo? Nós entendemos que a Bíblia é o nosso livro de prática, regra e fé. O que está além deste livro, né, a gente deve revisar. Não é deixar de cumprir, é revisar se realmente eu devo fazer ou não. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o que significa, né? Que a palavra é inspirada por Deus, é verdadeira em tudo que afirma e autoridade final para a fé e prática, né? Como eu falei, regra de prática e fé. O que não significa que as traduções humanas sejam perfeitas, que as interpretações humanas sejam infalíveis, né? Temos aí um perigo muito nas traduções. Então, o que é ideal? Hoje todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo tem acesso às inteligências artificiais, né? Então, se você tem uma dúvida sobre essas traduções, eu gosto muito de usar NVI, NTLH, mas quando a gente vai preparar um estudo, o ideal é sempre pesquisar em João Ferreira de Almeida, o mesmo versículo em outras versões, para fazer uma comparação. Para vocês terem uma ideia, geralmente eu faço essa comparação e depois, se possível, eu ainda vou no grego e hebraico, se for Velho Testamento, e se for Novo Testamento, no grego, né? O ideal é entender o contexto da palavra, entendendo que essa Bíblia, ela também é histórica, é um livro histórico já confirmado por vários arqueólogos, a autenticidade de tudo que está escrito aqui. Então é muito importante a gente pesquisar também usando a ferramenta da internet. E as interpretações humanas, elas sejam infalíveis? Lógico que não. Isso aí é muito perigoso. Por quê? A gente sabe que existem muitas seitas que foram criadas através de versículos isolados, versículos soltos, né? Quando Jesus fala a Pedro que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A gente sabe que existe uma igreja que foi basicamente nasceu desse versículo, né? Ou seja, tudo antes e depois apagaram e vamos fazer a igreja com base nesse versículo. Então há um perigo muito grande justamente essas interpretações humanas, né? Por isso que é muito importante a gente pedir ao Senhor sempre o direcionamento. Sempre não só se preocupar em estudar, e o espiritual a gente deixar, né, a espiritualidade cristã de lado, né? A espiritualidade cristã, eu não ia nem entrar nesse ponto, mas já que eu falei, eu lembrei agora. A espiritualidade cristã,
ela é algo que não é muito falado há muito tempo. Mas antes da pandemia, existia uma prática dessa espiritualidade cristã que era alguns irmãos que oravam de madrugada, que diziam que queriam ser o primeiro da fila. E essa questão da espiritualidade cristã, ela é muito individual e cultural. Individual porque é algo íntimo entre você e Deus, eu e Deus, é meus rituais, onde eu falo com Deus da minha forma. Antigamente, quando eu era solteiro, antes de casar, eu tinha, quando eu morava eu e meus irmãos, como era uma casa que não, a gente não tinha muita privacidade, eu passava muito tempo no banheiro orando, conversando com Deus. Era a minha espiritualidade cristã era exercida dessa forma, porque no banheiro ninguém batia, às vezes batia porque tinha um banheiro, né? Mas depois que a gente se mudou de casa e tinha dois, já era mais tranquilo. Então ninguém batia muito na porta. Eu passava ali meus 20, 25 minutos conversando com Deus, o feedback do trabalho, o feedback do que aconteceu, agradecendo pelos livramentos, apresentando minhas dúvidas, minhas dificuldades. Isso era exercendo a minha espiritualidade cristã. E mesmo que você domine a Bíblia toda, que você fale em línguas estranhas, que você pregue bem, que você consiga ter uma dicção boa, se você não tiver uma espiritualidade cristã em uma plena atividade com Deus hoje, um relacionamento íntimo, que a espiritualidade cristã é isso, é um relacionamento íntimo com Deus verdadeira. Se você não tiver isso, você vai sair para esse evangelismo e vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você não que você vai com a expectativa de algo que vai acontecer e que Deus vai te apresentar algo, mas não é isso. Porque todo evangelismo que nós fazemos, o mover do Espírito Santo transforma vidas através da nossa vida. Nós somos o canal de bênção. É o propósito. Vocês hoje estão indo para um evangelismo cumprir o propósito do Senhor deixou para todos os cristãos. Quando vocês chegarem diante de Deus, que Deus diz assim, mostre-me suas mãos, você vai dizer assim, não, Deus, eu tocava, eu dançava, eu era líder dos jovens, eu era líder dos homens, dos adolescentes, eu varria a igreja, eu lavava, eu botei os tijolos quando construiu a igreja, eu fiz cimento, e Deus vai continuar perguntando, mostre-me suas mãos, porque nós substituímos os nossa responsabilidade do ID, lá de Mateus 19, 28, 19, substituímos pelas atividades internas da igreja. Nós acreditamos que o que nós estamos fazendo ali é para Deus, mas não, nós estamos nos enganando. Aquilo ali é uma atividade para a igreja. Você está auxiliando como um diácono, como um presbítero dentro da igreja. Vocês que estão hoje se capacitando para ir anunciar a palavra de salvação que verdadeiramente está cumprindo uma ordenança deixada por Jesus antes de partir. E é isso que devemos entender. Quando entendemos esse papel, nós começamos a entender a espiritualidade cristã. Começamos a sair da zona de conforto para ir para uma zona aonde nós vamos arriscar nossas vidas, aonde o inimigo ele vai preparar artifícios para te frustrar, para fazer você desistir e para você retroceder. Mas entenda que a todo momento, no finalzinho do versículo 20 do capítulo 19 de Mateus, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. E é isso que nos fortalece, e é isso que nos faz não olhar para trás, mas olhar para frente, seguindo para o alvo. Então, entendendo que essas interpretações humanas sejam infalíveis, né? Ela pode ocorrer erros, é muito importante a gente estar pautado justamente com esses dois pontos, as duas colunas, palavra
e a nossa espiritualidade. O Espírito Santo está ali junto, um confirmando o outro. Isso é muito importante. Escrituras, a rocha inabalável. Tem aqui, eu separei 4 versículos muito importantes. Vocês podem anotar, mas depois eu posso até liberar esse PowerPoint para Alan pôr no grupo de vocês, para vocês analisar esses 4 versículos que são extremamente de alta importância, né? De relevância para um evangelismo, né? Que é a rocha inabalável. Desde do Velho Testamento, né? Em Salmo 119, versículo 160, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre, né? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A rocha inabalável aqui, que esses 4 versículos eles fazem essa conexão, é da palavra, o Logos, que está lá em João capítulo 1, né? O Evangelho segundo João, capítulo 1, né? Que fala da palavra, a palavra que veio até nós em forma de homem e que se sacrificou em meu lugar de forma substitutiva para nos dar uma oportunidade de se reconciliar com Deus num relacionamento que foi quebrado lá por Adão e Eva. Então, essa palavra, essa rocha inabalável que se refere é Cristo, né? Movidos pelo Espírito Santo. Então, essa palavra que nós temos na mão é o poder, é a ferramenta, é a graça que Deus nos deu, que será movido pelo Espírito Santo para justamente alcançar aqueles que vocês vão ter a oportunidade de falar dessa palavra inabalável, dessa rocha. O desafio prático, né? Onde está a sua confiança? Uma reflexão de autoexame. Em quem confiamos mais? Em nossas experiências subjetivas ou nas subjetivas? Repetir de novo aqui. Meu TDAH, tá, gente? Eu tenho esse problema. Às vezes eu como letra ou às vezes eu repito palavras. Experiências subjetivas ou nas escrituras objetivas, né? Essa é a primeira pergunta. Nossa evangelização está saturada da Bíblia ou depende, de novo vou repetir, apenas de testemunhos pessoais? Esses 2 pontos é muito importante a gente se autoavaliar, né? Esse autoexame. Por quê? Escrituras objetiva, né? A gente tem aquele plano de salvação apresentado, que é um plano de salvação, que é a sequência de alguns versículos que apresenta. Eu não estou com o folheto aqui, agora que eu lembrei. Eu separei ele, mas ficou no tablet. E ele é um plano de salvação, um mapa, para quem nunca evangelizou, ele é excelente, onde ele vai te dar um passo a passo. O salário do pecado é a morte, né? E primeiro ele trabalha a questão de quem nunca pecou, né? Aí, quem já evangelizou já lidou muito com essa resposta. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo minha família. Eu estou salvo? Não, né? Eu não cometo pecado, então eu não preciso de ir para a igreja. A resposta é bem essa. Não é que não precise de Deus. Às vezes eles deixam até claro isso. Não é que eu não preciso de Deus, mas eu não tenho pecado, para que eu vou para a igreja? Como se a igreja, o ato de ir para a igreja é a necessidade da limpeza ou do perdão dos pecados. Que isso é uma cultura
herdado do nosso catolicismo apostólico romano. De ir à igreja, que eles vão à igreja uma vez no ano para expiação dos pecados, expiar os pecados, limpar ali os pecados, zerar e começar tudo de novo. Então, muitas vezes a gente vai lidar com esse tipo de resposta, e aí o versículo lá acho que é a segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo, eu não lembro bem exato agora, mas ele fala que todos nós pecamos, somos pecadores. E por isso, né, precisamos da graça de Deus, essa necessidade. Então, o mapazinho ele vai seguindo, o salário do pecado é a morte, essa sequência, né, são justamente as escrituras objetivas, direcionando para conduzir a pessoa a entender a necessidade que ela tem do perdão de Jesus, não de Maria, nem de Pedro, nem de não, São Pedro, nem de São Paulo, não, de Jesus, né? E para vocês terem ideia, a gente tem uma congregação em Pacatuba. Pacatuba é um distrito de Sapé, distante da usina, é um pouquinho ruim de acesso. E aí a gente está fazendo o aniversário da congregação lá, e eu fiz um planejamento de um evangelismo, né? Tem uma parte que é um pouco mais alta, outra mais baixa, e aí a gente separou as equipes e os líderes das equipes foram para cada lugar. E aí eu fui para um lugar perto de um açude lindo, lindo, paisagem perfeita. A gente falou, pessoal, e uma das casas que a gente adentrou, uma senhora, uma jovem, né, senhora, com seus filhos, foi logo falando, não, eu fiz um exame aí, estou esperando a resposta. Aí foi onde eu criei a estratégia, né, fazer uma analogia, né, para ela. Eu comecei a falar dessa forma. Eu disse, fulana, tu tens um carro, tu conhece um mecânico, sabe onde é a oficina desse mecânico. Ele tem a peça original desse carro e ele é um mecânico de confiança que vai resolver o problema do teu carro. Mas o teu carro está na tua garagem. E tu precisa levar esse carro até ele, independente da forma que tu vai levar. Mas tu sabe que se tu levar lá, e ainda por cima, o serviço desse carro está pago. A peça já está paga, né? Porque ela ia receber o diagnóstico do problema dela, ela não falou o problema de saúde, né? E aí eu falei, ó, o mecânico é Jesus, a igreja é a oficina. Ele tem a peça desse carro, o carro é você, o seu carro. Você precisa sair da sua casa, não só orar, mas sair da sua casa e ir até a casa dele, a casa de Deus, que é a oficina, levar esse carro para que ele conserte esse carro. Você crê que ele é capaz de consertar seu carro? Você acredita que ele é capaz de resolver aquilo que eu e você não é capaz de resolver? Ainda falei da história de Lázaro, né? E quando Jesus chega até o túmulo de Lázaro, ele dá uma ordem: removam uma pedra. E aí eu disse a ela: você sabe por que Jesus disse removam a pedra? Será que Jesus ele não tem poder suficiente para remover a pedra ali só com a vontade da sua mente ou com apenas uma palavra? Ele tinha. Mas por que ele deu a ordem? Porque aquilo que você é capaz de fazer, Deus não faz. Deus só faz além da nossa capacidade, além do que está da nossa limitação. Então você tem que pegar esse carrinho seu, levar para a oficina e confiar que o mecânico vai fazer. E aí, quando foi. Lá não pode ser o culto à noite, né? Porque é muito escuro, né? É um sítio, tipo sítio, né? Então, eles foram, ela foi na tardezinha, ela foi lá ouvir a palavra de Deus. Eu não não reconheci ela, né? Porque ela estava maquiada e não teria dado um abraço e uma recepção a ela. Então, você vai pegar criar o contexto baseado na palavra, na necessidade. Você viu que eu não saí da centralidade de Cristo, né?
Não foi só a igreja, mas levar esse povo para a igreja é o objetivo. Levar para eles participarem ali, a gente vai ler daqui a pouco a necessidade de estar junto numa igreja, que é o que a Bíblia nos apresenta em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo Hebreus, capítulo 10, versículo 25, fala sobre congregar essa necessidade, né? Não só da necessidade que precisa de Cristo, mas de estar numa igreja congregando, né? Uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. E foi isso que eu apresentei a essa irmã que não era evangélica, eu não sei como está o pós dela, né? Vou, quando houver um evangelismo, é o primeiro lugar que eu irei visitar a casa dela, para saber até o resultado desse problema de saúde dela, né? O que foi que Deus ele fez pela vida dela. É muito importante a gente voltar lá se você tiver oportunidade, né? Depois de um tempo. Isso é uma importância muito grande no evangelismo. Então, é justamente essa questão, né? Aqui tem um estudo de caso, né? Uma situação. Uma pessoa diz: Deus falou comigo algo que é claramente contrário ao que está escrito na Bíblia, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Você pode se deparar com alguém que diga assim: eu sonhei e Deus falou comigo que eu não preciso congregar. Bateu e a mãe não saiu, saiu ele. E aí ele disse que era Umbanda, né? Eu disse: é Umbanda, ele soou. Que legal, interessante Umbanda. Qual é o teu grau na Umbanda? Aí ele pensou, pensou, pensou. Sabe não qual é o teu grau? Não, eu sei, sei. Eu sou pai de santo. Eu digo: pai de santo, legal. Toda a cidade já é pai de santo, é. Esse eu toco lá. Eu digo: tu toca macumba? Que a macumba é o instrumento, não é a religião. Aí ele pensou, pensou, pensou. É, eu toco isso. Só que ele tentou falar isso para despistar, né? E aí eu comecei a falar, né, sobre o futuro dele, o que é que ele planejava, o que é que ele via para o futuro dele. E aí ele começou a se abrir. Começou a se abrir. Ele falou uma coisa muito forte para mim, né, que almejava. Eu perguntei ele: você não sonha em ter um emprego bom, em conquistar um carro, uma XJ6, uma moto top? Ele disse: não. O que eu queria para minha vida hoje é que minha família não brigasse mais dentro de casa. E isso doeu o meu coração. E aí eu faço a pergunta sempre: você acredita nesse livro? Eu pego esse livro e mostro. Ó, você acredita nesse livro? O que está escrito aqui? Você acredita? Você crê no que está escrito aqui? Se a pessoa dizer que sim, eu abro o livro e leio com ela. Se a pessoa dizer que sim, eu leio as escrituras com ela. E aí eu vou e apresento, né, o plano de salvação. E no final eu oro. Eu oro junto com ele ou com ela. A gente faz uma oração e apresenta a situação, né, a qual ele falou. E é muito triste a gente ver que Satanás está investindo demais na família, né? Eu vou dar uma adiantada, gente, porque eu preparei um material aqui, mas acho que o tempo não vai nos ajudar, então eu vou acelerar um pouco. O evangelho bíblico versus as mensagens modernas, né? A mensagem moderna de hoje, né? Princípio, né? Romanos 10, capítulo 10, versículo do 14 ao 17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O evangelho não é uma invenção humana, mas uma revelação divina que exige proclamação fiel. A distinção, né, entre o evangelho não é autoajuda,
teologia da prosperidade ou motivacional, ou motivação humana. O Evangelho é a proclamação da obra redentora de Deus em Cristo para a salvação de pecadores. Eu repeti de novo aqui, de duas vezes. Glória a Deus. Minha esposa quer que eu tome remédio para o TDAH, mas eu nunca gosto de tomar remédio, não. Perigos atuais. O evangelho sem cruz. É muito perigoso falar de um evangelho que não existe cruz. Não existe, na verdade, esse evangelho, né? Conversão sem arrependimento. Ou seja, a pessoa se converteu, mas ela não se arrepende, não tem nenhum tipo de arrependimento do que ela praticava antes, né? Emoção sem discipulado, né? A pessoa que se converteu hoje, ela se emociona demais nos cultos, mas ela não aprendeu a orar, não teve um discipulado, um orientador, alguém que ensine e estar separada de Deus, merecendo a morte eterna com salário. É, morte
excessivo em experiências. Não é que a gente não vai dar experiências, dar exemplos, mas o foco excessivo em você, porque eu era assim, porque todos, fulano era assim, porque não. O foco tem que ser Cristo, a centralidade é Cristo. Ó, tudo menos Cristo é igual a nada. Cristo mais nada é igual a tudo, e tudo menos Cristo é igual a nada. São três palavras que, mudando as ordens, elas dão um sentido para a vida e outro sentido para a religiosidade. E é muito importante a gente se preocupar com essa frase. Cristo mais nada é igual a tudo, e tudo menos Cristo é igual a nada. Do conhecimento à ação, o próximo passo, né? Alan, tem quantos minutos aí, Alan? Ou, Tem 10 minutos aí. 10 pronto. minutos. Do conhecimento à ação, o próximo passo. Exercício em dupla, né? Seria uma responsabilidade para a gente aplicar, né? Responder de forma bíblica e direta. Quem é Jesus para você em 60 segundos? Né? Se vocês puderem fazer depois. E o método 5 por 5, né? Diários. Cultivar o preparo constante, né? 5 capítulos de leitura e 5 minutos de oração. Isso é muito bom. Quem puder fazer esses dois exercícios é excelente. Vocês vão treinar entre si e possa ser que vocês sejam até as duplas que vão trabalhar justamente no porta a porta. E o desafio da semana seria ler todo o Evangelho de Marcos, né? E memorizar, de preferência, Romanos 3:23 e João 14:6. João 14:6 e Romano 3:23 são facinhos de memorizar. Eu não vou ler por causa do horário, né? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nossa confiança plena nas Escrituras nos leve a anunciar somente a Cristo, com fidelidade, amor e ousadia. Amém. E concluímos o nosso PowerPoint. Amém? Eu quero deixar a palavra agora com a Alan, para Alan ver algumas dúvidas, alguma coisa aí, se alguém tiver, a gente pode tirar. E o que não souber, a gente tira depois, eu mando para Alan a resposta. Amém. Benção, Max, benção. Eu só, no que você falou até agora, eu me peguei naquilo que você falou sobre a questão de as pessoas às vezes tentam desfocar, né? Entram em conversas paralelas ali no evangelismo e a gente muitas vezes não consegue se sair daquela conversa Daquele contexto, é isso mesmo. e voltar para o evangelismo. Então, isso pode ser perigoso, porque às vezes você pode cair em conversas que até podem gerar desconforto. Então, a importância de você ter textos bíblicos memorizados, saber argumentar e estar preparado espiritualmente, para que no momento desse você saiba, né, vamos dizer assim, contornar a situação e voltar para a pregação do evangelho. Então, E uma assim, dica, Alan, e uma dica sobre isso, já que você levantou esse ponto, é muito importante você fazer o seguinte: quando alguém vir falar mal de uma igreja, ou mal de uma doutrina, ou de uma religião, você só concorda. É realmente, meu irmão, é difícil. Realmente ser cristão é difícil. E volta para o texto onde você estava. Isso é muito bom que se você não conseguir argumentar, se não vir nenhuma palavra ali no momento, você diz, meu irmão, eu entendo. É difícil. E volta para o texto. Mas aqui a Bíblia nos ensina acerca de viver assim, como Alain mencionou. É porque o tempo foi um pouquinho curto, não deu para a gente firmar. É um conteúdo muito extenso. entendi, tá certo. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta ou complementar algo que ele falou, o que eu falei Justamente. aqui? Eles ficaram tímidos assim, Alain, nas últimas vezes?
Boa noite. Uma, um ponto importante que o irmão falou. Boa noite. Tá me dando. Nossa, falou. Irmão, é questão de você perguntar se essa pessoa, se ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se tudo que a gente vai falar é baseado na Bíblia e a pessoa não acredita na Bíblia, aí fica até difícil, né? Você argumentar, mesmo assim a gente pode orar, tal, falar, mas é um ponto importante, porque se ela disser que acredita na Bíblia, aí você começa realmente, você tem base, segurança para falar aqui do plano de salvação. Isso é um ponto importante mesmo, e você ter sabedoria para lidar com uma situação dessa. E mesmo que ela não acredite, você falar de Jesus. E, e se ela acreditar, melhor ainda, né? Esse é um ponto importante. Saber se ela realmente crê que a Bíblia é a palavra de Deus como única regra de fé e prática, autoridade suprema sobre nossas vidas, né? Perfeito, irmão Francisco, isso mesmo. Mas assim, mas eu queria levantar um ponto, irmão Francisco, que o senhor falou. Basicamente, nem todo mundo vai acreditar na Bíblia, né? É, Nem todo mundo vai acreditar e vai dar tal confiança, né? Mas também tem muitas formas de a gente tentar, né, contornar essa situação do não crédito, vamos dizer assim, da Bíblia, né? Geralmente quem desacredita é mais ateus, né? É mais pessoas que, que não acreditam em Deus e também não acreditam nas Escrituras. Então tem alguma forma de a gente também mostrar, né, cientificamente, vamos dizer assim, que a Bíblia é confiável, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que tem algumas formas da gente trabalhar. Eu acredito que no próximo estudo a gente pode também abordar algum ponto sobre isso, né? Vai ficar para sexta-feira que vem, né? Segunda parte do estudo. Vou tratar com o Max, né, sobre esse estudo da sexta-feira que vem. Já estamos basicamente às vésperas aí do projeto, né? Então vai ficar para sexta-feira que vem, tá certo? Para a gente ver também sobre essa situação. Alguém mais quer falar alguma coisa, além acho do que irmão o Francisco? João Alisson ia falar, né? É Jalisson, né? É, Boa Jalisson, noite, né? Foi mal, Jalisson. Alisson. Eu ia falar justamente, eu ia fazer uma pergunta justamente, foi o que o Francisco falou. É sobre pessoas que são ateias, né? Que não acreditam em Deus nem na palavra de Deus. Porque a gente cita, né, o versículo de 2 Timóteo 3,16, né? Que fala sobre toda a escritura divinamente inspirada por Deus. Mas como reagir, ou como falar ou como responder de forma eficaz, é, se a pessoa não acredita na palavra de Deus, né? Então ia fazer essa pergunta. É Jalisson ou Joalisson? Jalisson. Jalisson, né? Então, Jalisson, minha estratégia que eu uso na prática. Eu sou um coordenador que quando eu distribuo as equipes, né, eu não fico na base não, viu? Eu vou evangelizar. Ela me conhece, ela sabe que eu não gosto de ficar na parte dos bastidores, né? Eu gosto de estar ali no sol. Minha estratégia quando alguém diz que não acredita na Bíblia, geralmente é porque ela foi frustrada, né? A gente sabe que tem muitas denominações que oferecem aquilo que a Bíblia não apresenta, né? Que não é aquilo que Deus tem projetado para aquela vida. E geralmente essa pessoa se torna um ateu, uma ateia, né? Então o que acontece? Qual é a minha estratégia? Eu ofereço uma oração. Quando eu abordo, né? Eu abordo alguém e tem me dado muito certo, viu? Muito certo. A gente passou 5 dias em Diamante, na cidade de Diamantes, 9 horas de viagem daqui de Santa Rita, né? Para Diamante. E nessa cidade, a gente teve essas experiências, sabe? Pessoas frustradas, que não acreditam em mais nada, que sonhos foram frustrados e deixaram de acreditar. E quando a gente ora por essa pessoa, ela vê uma diferença em você, porque é isso que as pessoas esperam de nós, sermos diferentes daqueles que cruzaram a vida deles anteriormente.
E o que me impactou em Diamante, né, 5 dias de evangelismo, foi que a gente estava vindo, né, eu estava vindo com a equipe que eu estava acompanhando, e uma mulher, eu caminhando normal, ela passou do meu lado e pegou na minha mão assim, forte. Eu pensei que eu ia apanhar. Eu digo, eita Jesus, apanhar pelo Senhor é bom. No ruim é quando apanha por coisa errada. E ela disse assim: eu acredito no Deus de vocês, no Deus dos evangélicos. E aí ela começou a contar a situação dela. O pai lá tem um maior índice de câncer de pele, né? Porque é uma cidade muito quente. E eles não usam muito proteção, né? Protetor e camisa UV, essas coisas. E o pai dela estava com um câncer na virilha que já tinha comido boa parte dos órgãos dele, genitais. E ela falando que pediu para a gente orar por ele e levou a gente até. Eles é uma família muito rica, olha. Interior não tem pobre, viu? Não tinha carro velho lá. Não tinha Chevette, nem tinha Uno, só carro de rico nesse interior. Eu fiquei até pasmado. Mas ela dizendo que o filho desse senhor é médico, o irmão dela. Ela tinha alguns comércios na cidade. Ela, inclusive, chamou a gente em um deles para ir orar. Ou era um, não me recordo bem agora. E a gente orou e a pergunta que eu fiz a ela foi a seguinte: o que Deus decidir por seu pai, você aceita? Se Deus decidir que quer parar o sofrimento dele, a angústia que ele está sentindo, as dores, você aceita? Aceito. Se Deus decidir que ele quer curar seu pai, você aceita? Ela aceita. E essa foi nossa oração no dia. E nós oramos por ele. Eu não sei mais o resultado, né? Ela me deu o contato dela, mas acabei perdendo. E isso foi uma das experiências que a gente teve na cidade de Diamante, que foi muito chocante, muito chocante. Assim, a gente sai com o propósito de levar a palavra, mas o Espírito Santo ele nos dá uma lição. E é justamente isso. Quando você encontrar alguém que não acredita na Bíblia, não precisa perguntar o motivo dela não acreditar. Só pergunta assim: tudo bem, eu entendo, mas você me permite orar por você aqui agora, apresentar a sua vida? Você tem alguma necessidade que você gostaria que eu orasse por ela? E 99,99% das vezes a gente recebe um sim. Oração é igual dinheiro. Muito difícil alguém rejeitar, principalmente evangelismo. É muito difícil. Já, já um banda, que é aquele povo da quilombola, né? Quilombola. Eu não sei se Cruz do Espírito Santo tem. O pessoal do quilombola aceita oração. Eles aceitam oração. Eles aceitam. Então, minha estratégia que tem funcionado é essa. É oferecer a oração. Negou a palavra, mas eu posso orar. E muito difícil, depois da oração, essa pessoa dizer assim: me deixa uma palavra, eu preciso de uma palavra. Então, Jalisson, essa é a orientação que eu lhe dou hoje. Não adianta você procurar argumentos contra um ateu, querer fazer. Paulo poderia ali, naquele momento de capítulo 19, os caras lá, os judeus querendo lá, mentindo, né, falando mal do caminho do Senhor, ele poderia ter argumento suficiente para dizer: não, vocês estão errados e a palavra ensina isso, isso e isso. Mas o que foi que ele fez? Ele simplesmente deixou que o Espírito Santo cuide dessa pessoa, que no momento certo, Deus vai ter um encontro com essa pessoa, assim como teve com Saulo de Tarso. Ô, Deu Max, para tirar essa dúvida? é, pode falar. Sim. É porque às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente quer debater, mas eu gostei desse ponto de vista. Já aconteceu comigo de acontecer uma experiência como essa, aí a gente tentar argumentar tudo mais, Isso. aí às vezes a pessoa, talvez Se às vezes cria desgasta. raiva, né, da pessoa. E se você se Mas, desgasta. exatamente. Pode falar, Gleice. Pastor Gleice aí, levanta a mão. Graças a Deus, irmão. Amém. Me permita só compartilhar uma experiência aqui que pode ser útil. Realmente, Amém. realmente evangelizar quem acredita na palavra é uma coisa, né? Porque você vai guiando ele com base nas escrituras.
Quando a pessoa não crê, aí você já sabe que se você ficar citando versículos, ele não crê, não é? Uma vez eu conversei com uma pessoa, agora, gente, tem conversas e conversas, sabe? Isso. Eu já conversei, na verdade, com uns dois ateus, inclusive pessoas bem próximas de mim, ambos. Um familiar e um amigo, sabe? Mas, assim, eu não. Quando ali é realmente uma disputa de quem sabe mais, quem tem mais argumento, que às vezes eu vejo uns vídeos assim na internet, né? Um cristão versus tantos ateus, tal. Não acho, não sei se isso é válido, porque na verdade a Bíblia diz, nos exorta a evitarmos falatórios inúteis, né? Isso. Então, se a pessoa realmente não quer, é jogar pérolas aos poucos. Mas a questão é que às vezes a pessoa está sendo sincera em dizer que realmente não acredita. Não é uma questão de querer medir conhecimento, tal. Às vezes a pessoa realmente não acredita, né? E aí o que eu fiz com essas duas oportunidades que eu tive foi dizer o porquê que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. E tem que ter uma conversa, assim, uma conversa mais difícil, você tem que estar com mais tempo, né? Mas eu Isso. comecei a colocar alguns argumentos, como, por exemplo, você imagina um livro escrito em locais diferentes, em idiomas diferentes, em épocas diferentes, e no final esse livro tem uma coesão, tudo no Antigo Testamento aponta para a mesma pessoa, para a pessoa de Jesus. O Novo Testamento não vai contradizer o Antigo Testamento, então essa harmonia. E aí haviam pessoas instruídas escrevendo a Bíblia, haviam pessoas simples, sem estudo, mas no final você junta tudo isso, não há um livro assim no mundo que tenha dado certo. Você pega pessoas diferentes, de épocas diferentes, de culturas diferentes, línguas diferentes, e no final tudo isso dá uma coesão. Falo de alguns achados arqueológicos que foram feitos muito depois das escrituras e que confirmam alguns relatos das escrituras. Falo sobre a questão de manuscritos, como os manuscritos do Mar Morto, a Bíblia no lugar quando eles foram achados, material, e nada os achados anteriores. Então, eu sempre colocando esses argumentos. Entendeu? Por tudo isso, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Que outro livro é tão antigo ainda hoje, continua sendo um dos livros mais influentes, ou um livro mais influente do mundo, a palavra de Deus. Mas eu creio que alguns espirituais. Mas eu creio também, eu sigo esse evangelho, no meu caso, desde 99, e através dele eu aprendi a me relacionar com Deus. Né? Hoje eu consigo me relacionar com Deus. E quando eu paro para olhar para a minha vida, né, por essas décadas que eu estou vivendo com Cristo, eu vejo que tudo que eu segui das Escrituras só me fez bem, só me fez tomar decisões corretas, só me fez andar em caminhos corretos. Eu creio também porque eu conheço diversos relatos de pessoas que se debruçaram sobre esse livro e tiveram suas vidas transformadas. Isso é uma evidência, tantas vidas transformadas. Então, eu citei alguns exemplos, né? Com essas duas pessoas, eu me lembrei talvez tenha tido mais, mas eu me lembrei desses dois que realmente não creem. O meu argumento foi esse, sabe? Foi falar o porquê que eu acredito que seja a palavra de Deus. E eu penso o seguinte: eu não vou querer em uma conversa fazer com que o ateu passe a ser crédulo. Não. Mas eu espero, com esses argumentos, ter pelo menos lançado uma pulguinha, tipo, rapaz, faz sentido. Talvez levar ele a pensar, talvez pensar ele a pesquisar, talvez quebrar um pouco dessa incredulidade. Então, mas no final de tudo, como qualquer outro evangelismo, o Espírito Santo é quem convence. A gente pode procurar a melhor estratégia, o melhor argumento, mas é orar por aquela vida e saber que o Espírito Santo é quem convence. Se vê que a coisa está numa disputa de ideia, que o objetivo do cidadão é só estar querendo medir conhecimento, ver quem vai sair com a razão no final, é uma conversa improdutiva. Mas se você vê uma dúvida sincera,
Por mais estranho que seja, se o ateísmo for sincero, eu acho que vale jogar umas pulguinhas atrás da orelha para esse camarada ficar pensando, sabe? E regar isso aí com oração, para que o Espírito Santo é quem faz a obra no final das contas. É isso aí, gente. E amém. Eu tenho de Boa noite, galera. sincera, né? Sobre o ateísmo questão científica, né? Então, é importante você ter um mínimo de conhecimento, né? Também, vamos dizer assim, científico, para você levar isso é como necessário. Dito mais alguém quer falar, porque já são especialistas em falar. Fica à vontade, senão a gente vai embora, certo? Eu ia falar, então, não tá certo. Então vamos lá, pra gente. Eu acho que tem alguém mais com o microfone ligado, Alan, além do teu, tá dando eco. Não tá dando para entender. Tá desligado. Eu estava com o microfone ligado, desculpa, gente. E realmente estava ouvindo com ela. Sem problemas. Então, assim, eu queria pedir para Eli Kelvin, né? Tá orando, é nosso presidente da Jubali, encerrando esse momento. Semana que vem vai ter mais, eu acredito. A gente vai poder ter um pouquinho de tempo a mais na sexta-feira que vem, né? Para a gente estar debatendo, conversando um pouco, né? Sobre as escrituras, amém? E Amém. acredito que todos estejam, vamos dizer assim, ansiosos, né? O desafio radical tá chegando aí, tá próximo. Vamos se preparando aí a mala, devagarzinho, vai orando, preparando a espiritualidade, né? Buscando o Senhor. Então é importante, né, pra gente estar aí nesse desafio que é levar o evangelho. Amém? Amém. Eu tô com inveja santa, viu, de vocês, que eu não vou poder ir, né? Infelizmente, alguns compromissos eu não vou poder ir para esse desafio radical, né? Que é pertinho, mas infelizmente. Mas é uma inveja santa, viu? Deus, eu vou estar intercedendo por vocês. Pode orar, Kelvin. Antes de orar, eu só queria fazer um pequeno, bem pequeno mesmo, complemento ao que foi falado em relação a negar a Bíblia, que aconteceu comigo em Casserengue, e não somente em Casserengue, já aconteceu até mesmo eu falando, meu pai, ele infelizmente ainda não é cristão, vem de por mais que não seja um católico praticante, mas vem de uma criação católica. Elise aqui querendo participar também. Quando você usa a Bíblia para confrontar o pecado, até o católico genuíno começa a negar a verdade da Bíblia. Começam a alegar, por exemplo, que é o caso do meu pai, desse outro rapaz, desse outro senhor que eu fui evangelizar em Casserengue. Ah, mas a Bíblia foi escrita por muitas pessoas, e como é que esses homens não mudaram nada na Bíblia e tal? Então, assim, acho que o que foi dito aí já foi o suficiente, mas quando a gente vai ver, quando pega a Bíblia mesmo para confrontar o pecado, até o católico acaba, se vacilar, até o cristão